Bem-vindos ao Pode Isto Ser Terapia, um podcast de empoderamento e reflexão no feminino, onde vamos poder partilhar as nossas ideias e do nosso caminho. Eu sou a Inês Guerreiro. E eu sou a Joana Grilo, e isto será um espaço onde também os nossos convidados nos ajudarão a decidir se isto pode ou não pode ser terapia. Reforçamos que este conteúdo não tem qualquer fim terapêutico e é baseado exclusivamente na nossa opinião e vivência. Não se esqueçam de nos seguir no Spotify e no Instagram em pod.istoserterapia. Olá, bem-vindos ao episódio 1 do nosso podcast. Depois da nossa apresentação, decidimos começar os nossos episódios com uma afirmação, não é? Uma afirmação que para nós é muito importante hoje, que se calhar se pensássemos nela há mais tempo teria outra interpretação, que é quem eu sou tem muita força. E é sobre isto que nós vamos falar, tendo em conta obviamente o nosso percurso e a nossa experiência e o caminho que nos levou aqui, não é, Joana? Sim. Então, quem eu sou tem muita força, que tipo de impacto é que tu sentes que tem em ti? Hoje em dia diz-me exatamente aquilo que eu preciso, se calhar, de ouvir ou de me dizer todos os dias, que é eu sou pelo aquilo que sou e não pela imagem que tenho. E para quem viveu continuamente numa ideia de que a minha imagem, o meu peso, a minha figura, o meu tamanho, tudo isso ditava os meus objetivos, aquilo que eu, mesmo o rumo das minhas possibilidades, seja amorosas, seja no trabalho, ouvir isto ou dizer isto e consciencializar-me de que eu sou o que sou e isso é que tem poder, não é? E aquilo que eu posso trabalhar enquanto pessoa, não é? Enquanto ser, isso é que vai ter poder independentemente da minha imagem, é o que eu preciso para poder continuar a avançar. Eu quando ouço esta frase, ela tem muito, ressoa muito em mim, mas é engraçado, eu acho curioso e acho que é esta diversidade que eu acho gira, que é, eu sinto por, é um caminho onde tu inevitavelmente, por mais que lutes contra, vais chegar. Ok. Eu quando li esta frase, foi efetivamente isto que eu pensei, que foi, por mais que tu lutes contra, por mais que tu te afastes, vai haver um período, vai haver um momento na tua vida sempre que te vai pôr no sítio certo. E acho que é uma das coisas que eu tenho, por acaso tenho pensado nisto há pouco tempo, que é, o caminho torna-se mais doloroso, mais sofrido, quando nós resistimos contra. E quando tu te rendes um bocado ao sofrimento daquilo que está a acontecer, acho que é mais fácil de ganhar visão. Eu sinto isto com muito impacto nesta questão da doença. Por exemplo, numa fase inicial, quando tive o diagnóstico, né, e depois foram surgindo todas as coisas que eram precisas ser feitas, para além de eu achar que o meu lado científico me ajudou a manter-me organizada em termos de ansiedade, eu ao início sentia aqui um grande impacto, que era, eu sentia que à minha volta não havia ninguém que visse a doença da mesma forma que eu. E para mim, procurar uma comunidade ou pessoas que sentissem aquilo da mesma forma que eu, fez-me sentir que, pela primeira vez, um sítio onde eu era profundamente compreendida. Sim. E então eu sinto que esta frase para mim valida-me nesse renascimento, que é, eu, durante muitos anos foi-me muito difícil ser eu. Ou melhor, eu se calhar nem sabia Quem é que tu eras? quem é que era. Ou ser aquilo, ou ser quem tu eras. Sim, porque acho que de alguma forma a baixa autoestima, o que teve mais impacto em mim foi na forma como eu me anulei. E a doença veio-me trazer, veio-me recuperar esse lado, que é quem é que eu sou, o que é que eu gosto, quais são as minhas vontades. Sim. E não perder tempo em as viver. Veio-me trazer essa questão da finitude, de as coisas poderem efetivamente terminar. Que é uma coisa que a gente esquece, mas é a única certeza absoluta que todos temos. Sim, eu prefiro não pensar nisso, mas sim. Sim. Lá está, eu prefiro processá-lo. Okay, pensar, sim. isto está aqui, está-me a acontecer, mas de que forma é que eu consigo Também tirar tiveste um proveito disto? impacto diferente dessa possibilidade, Claro, não é? Como né? é, Sim. as Acho que experiências têm impacto. Eu estava a eu- pensar, era, nesse sentido, tu não sentes que o facto de pensarmos que inevitavelmente as coisas vão lá chegar, que isso te tira o poder de tu chegares lá, de tu decidires a chegar lá e de o que tens a fazer, não é? Para atingires aquele objetivo, aquele sítio, aquele patamar. não. Porque se vai acontecer de qualquer maneira, O que eu sinto é
é que nós, na forma como vivemos hoje em Uhum. dia, né? Acho que aquilo que a doença mais me trouxe foi o desacelerar. Sim, Eu vivia num comboio a alta velocidade que de repente esbarrou contra uma parede e parou por absoluto, não é? sim. E só nesse tempo é que eu tive tempo e capacidade de processar uma coisa muito importante, que era principalmente tudo o que estava à minha volta. Que tipo de relações é que tinha, quais é que eram boas e as que não eram, que tipo de pessoas é que tinha, o que é que eu, quem é que era eu, e o que é que eu representava nisso. De que forma é que eu me afundava em trabalho para não ver determinadas coisas, que era Para uma não coisa que eu não lidar. tinha consciência. Havia uma coisa que eu prometi a mim mesma, que era eu não ia morrer por antecipação. E eu percebo que são perspectivas Claro, diferentes. Há pessoas que sentem a doença da sua forma, vai-nos doer onde talvez estejamos mais frágeis. Mas a mim deu-me a força que eu precisava para me construir mais, para mudar mesmo algumas coisas que precisavam efetivamente ou urgentemente de ser mudadas, porque trouxe-me luz sobre elas. sim. Porque se eu continuasse na roda viva, que era a minha vida nessa fase, eu não iria ter nunca tempo nem capacidade de o ver. Por mais que eu já estivesse a fazer caminho, Ok. não é? Por mais que. Sim, portanto, não é uma inevitabilidade, mas é o saber que em função do que vais fazer, vais lá chegar. Sim, eu sinto que sim. Eu sinto que, por exemplo, na questão da doença, também falo de um ponto de vista privilegiado, não é? Em que eu não tive complicações de grandiosidade, foram sempre coisas que foram sendo geridas, mas eu não me lembro de ter pensado em momento algum que o fim estava perto. Sim. Eu acho é que, à medida que o processo foi acontecendo, eu fui tendo muita consciência de mim e tudo que estava à minha volta, e isso é um bem adquirido com muito impacto. Que eu acho que quando tu estás mesmo muito tapado, né, e a viver a 100 a hora, não tens outra forma de ver. E Sim. acho que a vida me trouxe isso. Na verdade, o balanço é positivo. Sim. Por mais. Nem toda a gente compreende isto. Pode Mas ser. tu também é que estiveste lá, não é? Portanto, a percepção tem mesmo que ser Pode, tua. e eu acho que é uma coisa que é mais fácil, e fácil entre aspas, Sim, para quem está no processo, a passar pelo processo, é mais fácil a pessoa manter a paz do que quem está à nossa volta. Efetivamente, a dor és tu que estás a sentir, o processo físico és tu que estás a sentir, mas é mais fácil para ti manteres essa tranquilidade do que quem está à tua volta. E às vezes pode ser difícil da pessoa perceber, sim. porque eu acho Até porque não passaram até por uma série de patamares antes, não é? O lidar com a notícia, o lidar com o que que se desconstruir. vai. Assim, as pessoas estão todas. Eu, pelo menos, falo para mim, não é? A noção que eu tenho é essa. É sempre um campo muito desconhecido e, portanto, eu vou ficar sempre muito mais E, angustiada no sentido em que eu não estou lá e não estive e vou sofrer pelo outro, sem estar, obviamente, na pele do outro. e é um E isso palavrão, não é? É um palavrão que a pessoa, quando ouve, treme tudo. tem muito impacto. Porque pode ser uma coisa fácil de gerir, como pode ser uma coisa muito complicada de gerir, não é? E porque há uma doença que tem uma inevitabilidade associada Muito muito, muito grande. grande. Eu acho que o tipo de doentes que temos tido e as comunidades que se têm criado também ajuda a se ir desconstruindo nesta fase isso. Já é possível não se falar de cancro com esse peso todo. Já é Sim, possível fazê-lo de uma forma mais positiva. sim. E hoje em dia também temos muita coisa ao alcance que antigamente não existia, não é? Há montes de coisas que tu podes fazer para atenuar sintomas, para melhorar a qualidade de vida. E isso eram coisas que não estavam ao alcance de toda a gente há uns anos atrás e que hoje em dia são coisas simples. Mas pegando na nossa frase, não sei se tu concordas e lanço-te o desafio de pensar nesta parte. Sim, Eu agarro muito a este chavão que aprendi há pouco tempo, que é a vida torna-se mais fácil quando tu a vives de forma intencional. E eu ok. li isto há pouco tempo num livro que até era infantil. E este poder da intenção dá para adaptar-se a tudo. Que é, eu hoje escolho-me a mim. Eu hoje escolho fazer isto por mim. Que é uma coisa que nós também trazemos muito do Muda. Sim, que eu acho e concordo que é mais fácil, mas que traz outro lado, que há bocadinho também falávamos, tem a ver com a responsabilidade. Porque se a intenção é minha, a decisão é minha, a responsabilidade é minha. E quando falhamos, eu acho que parte disso, agora fizeste-me lembrar a Joana Duarte que ela dizia em relação à responsabilidade, de nós, chega ali uma altura que parece que a responsabilidade é sempre dos outros, não é? De tudo o que Uhum. aconteceu à nossa volta e que nós levamos aquilo, carregamos aquilo daquela maneira, às vezes até de uma forma quase exacerbada. Acabas por viver naquela caixa
pelo menos aquilo que eu hoje sinto a esta distância e com este trabalho feito, que eu coloquei-me naquela caixa também porque foi seguro, porque era mais fácil, a expectativa baixou. A intenção de ser outra coisa para além daquilo que eu considerava que era um gordo, tinha uma grande responsabilidade, porque eu tinha que treinar, porque eu tinha que mudar a alimentação, porque eu tinha que ter uma série de comportamentos, ainda que hoje em dia possamos perceber que não tem que ser tudo dessa forma, mas trazia responsabilidade. E até que ponto é que o viver sem essa intenção, viver vou-lhe chamar a inevitabilidade, que é uma palavra que eu tenho usado muitas vezes nos últimos tempos, porque é aquilo que eu sinto, é que achava que era inevitável tudo aquilo que aconteceu por ter aquela condição, na minha cabeça aquilo era uma condição, trazia-me essa responsabilidade e, portanto, se calhar mais vale deixar-me estar nesta caixa, é mais fácil, mas como também é mais responsável, eu tiro aqui a intenção. Mas sem dúvida que é muito mais fácil quando nós decidimos e optamos por escolhermos. Mais fácil a longo prazo em relação ao resultado. Mas mais difícil no momento, eu acho. No processo. Mas há aqui um outro lado que é, há coisas que tu podes trabalhar, coisas simples. Eu aprendi uma coisa com a Catarina Beato agora há muito pouco tempo que continua a ressoar em mim de uma forma muito intensa, que é, hoje em dia, com todos estes cursos e que estão à nossa volta, né, faz-nos sempre sentir, pelo menos às vezes a mim faz-me, que parece que tu não estás à altura. Parece que a versão que tu tens hoje, não é? E utilizo a palavra versão porque é o que normalmente se usa nessa publicidade a esse tipo de cursos, parece que tu tens que atingir um patamar superior, parece que tu tens que, a tua versão tem que ser melhorada. E ela dizia no outro dia uma coisa que eu concordo imenso, que é, tu és a tua melhor versão. Mais que não seja porque é aquela que tu consegues ser hoje. Sim. Então, todos os dias tu és a tua melhor versão, porque é aquilo que tu consegues. Mas isso também tem a ver exatamente com a forma como nós elevamos aqui a fasquia e para além daquilo que possa ser a imagem, não é? Obviamente isto é focado mais nisso, mas para além disso, de haver sempre quem estivesse melhor e de haver sempre seja um padrão, seja um objetivo que se tinha que atingir. Boa ter falado nisso. Como... E essa comparação vem de onde? É porque nós mulheres, eu pelo menos, eu não me lembro de viver dentro de mim sem ser a comparar-me com outra coisa qualquer. Sim, sim. Sempre. Fosse na escola, eu acho que isso também é um bocadinho educacional, não é? E na escola também sentíamos um bocadinho isso. Mas havia sempre um ratinho cá porque dentro. Porque havia, mais uma vez, eu não quero abordar questões de educação, mas havia, sem dúvida, naquilo que são métodos tradicionais, uma padronização. Tu sabias que tinhas que atingir, e mesmo a forma como te tratavam era no sentido de seres padronizado. Acredito que para muita gente não tenha sido desta forma, porque felizmente já há métodos, há metodologias há mais tempo e muita gente provavelmente usufruiu disso, mas quem esteve num registro tradicional, que foi o meu caso, eu ou sabia aquilo ou era burra, não é? Ou atingia aquilo ou não era, não estava dentro de... E nunca houve esta questão que eu hoje, por exemplo, pratico de eu vou valorizar naquela criança aquilo que ela é capaz de atingir segundo o interesse dela. Uhum. E isso faz com que ela vá se sentir capaz, independentemente do objetivo que possa estar traçado. Porque ela vai sempre atingir o objetivo. Se atinge porque vai para a rua, ou se atinge porque está dentro de uma sala, ela vai sempre atingir porque eu vou trabalhar no sentido dela conseguir. E o que nos fizeram foi o oposto. Ou atinges aqui onde eu te estou a dizer, ou então tu não pertences. Uhum. Eu acho que isso fez com que, seja nesse âmbito, seja noutras vertentes, nós acabemos por estar sempre a pensar que não estamos dentro do padrão, que não estamos no objetivo, que não atingimos, e de facto é isso. Qual é que era? Qual é que era o padrão? Qual é que era? E se esse era o padrão, onde é que eu estava? Quem é que eu era? Agora é uma coisa assim mais filosófica. Quem sou eu? mas é isso, não é? Não havia... tu nunca te sentiste, e eu acho que sinto isso, ou as pessoas que nos poderão ouvir vão sentir o mesmo, que nunca chegámos lá. Sim. Nunca estivemos lá. Nunca estivemos lá. Eu sinto que eu nunca estive lá. Eu também não. Nunca por dentro pensava, poça... Por mais que intencionalmente eu quisesse aquele objetivo. Sim. A minha intenção era chegar lá. Mas eu nunca cheguei lá, eu nunca consegui, e mesmo que aquele objetivo não fosse o padrão de toda a gente, era um objetivo alto, e se me tivessem dito que independentemente do objetivo, aquilo que eu sou hoje, ou aquilo que eu era naquele momento, já era o melhor que eu podia estar a fazer, porque se calhar ali já tinha quebrado umas barreiras,
porque hoje quebrei 2, amanhã quebro 3 e no próximo dia só quebro 1, mas está tudo bem. E há dias em que eu não vou quebrar barreiras, mas efetivamente aquela versão é melhor, porque eu já vivi mais um dia, porque eu já tive mais experiências, porque eu já pensei nas coisas de outra maneira. Isso faz-me também pensar noutra coisa. Se eu pensasse nisto que estamos a fazer agora, né, em termos de exposição, primeiro porque o objetivo não é ensinar nada, Sim. é partilhar pontos de vista que não têm qualquer validade de rigor científico ou profissional ou o que é que seja, faz-me pensar numa coisa que eu sempre tive muito medo. Eu agora encaro a falha como uma oportunidade de ter vivido uma experiência, Sim. não é? Mas eu acreditei durante anos a fios que falhar era a maior derrota que me podia acontecer. Então eu privei-me de viver uma quantidade de coisas distintas com o medo gigante de não ser suficiente. E aquela ideia de tu não vais viver, não sei se te aconteceu, mas eu não vou fazer aquilo porque eu não vou conseguir. Porque eu não vou, não vou ter o sucesso que eu achava que ia ter. Então, uma coisa muito nem simples, imagina, tento, agora estava a pensar, eu nunca experimentei surf. E já me passou várias vezes pela cabeça, eu gostava de experimentar. Mas esta ideia de, agora não, mas na altura, eu não vou conseguir, porque eu não vou entrar num fato, eu não vou conseguir servir, eu não vou conseguir com este peso pôr-me em cima de uma prancha, eu vou cair. E se nós formos ver as pessoas que vão aprender a surfar, toda a gente cai. Exato. Toda a gente vai acabar por cair, porque aquilo faz parte do processo. E onde é que a gente se desliga disto? Quando tu começas a andar, não é? Quando és pequena, é por tentativa e erro, não é? Eu às vezes eu penso nisto, em que fase da minha vida é que eu me desconectei de tal forma que eu achei, eu agora sei mais ou menos onde é que foi, mas é que isto impediu-me de viver uma carrada de anos. Isto teve um impacto tão grande na minha vida que impediu-me de viver, de me expor em termos de relacionamentos, coisas novas no trabalho, áreas completamente distintas. Tanto que agora que eu aprendi que todo o tipo de experiências são válidas, sejam elas certas ou erradas, ou tudo o que me aparece de novas oportunidades eu testo. O meu sobrinho queria muito fazer uma aula de surf. Também achava que nunca ia conseguir. Primeiro porque iria-me expor num fato bem presente a pessoas que não são propriamente o meu núcleo, não é? Mas eu fiz por ele. E foi das cenas mais incríveis que fizemos todos juntos. E o que é que te impede, não é? O que é que te impede? Qual é que é a barreira? Quando eu comecei a correr, o meu processo era totalmente mental. Eu até perceber que na cabeça de quase todos os corredores aquilo acontece. Aquilo para mim era, como é que eu fui escolher uma coisa em que eu estou em autopunição nos primeiros quilómetros todos? Porquê é que fizeste isto a ti própria? Porquê é que estás a fazer isto? E agora dói-me deste lado e agora já não consigo respirar. Eu vou naquela luta até de repente o meu cérebro desbloquear. Na corrida ainda tens outra coisa, que é, tu efetivamente podes parar num momento, porque são só os teus pés e as tuas pernas que estão a andar. E mesmo assim nós vamos, mas porquê? E continuamos. Mas não paramos. Olha, tivemos um momento desses quando, logo após os tratamentos, eu fiz aquela corrida convosco. Lá do outro lado, do Barreiro. E eu lembro-me que chegou ali uma altura e aquilo foi... Estava a chuviscar, eu estava imunossuprimida, tinha acabado de fazer quimioterapia, estava num período de recuperação, mas já sentia que o corpo precisava de atividade. Fomos fazer e começou a chover e eu pensei, pronto, está aqui, não devias ter vindo. E quando cheguei, e quando chegámos ao fim, e fomos as últimas, e fomos maltratadas, mesmo sendo adultas. É verdade. Ainda fomos... Por os senhores polícias que estavam a dar apoio à corrida. É verdade. Porque devíamos ter ido para os 5 km e não para os 10 porque éramos gordas. Não eram os polícias, eram aqueles senhores dos malabarismos. Exato. Este, por acaso, já tive numas corridas que a polícia não foi nada simpático. Mas estes não. Estes foram bons, só que os senhores estavam a fazer malabarismo, que estavam no cruzamento para a caminhada ou a corrida. Então, mas não sei o quê, porque estão aqui, mas devem ir, vão para aqui, estavam a chamar-nos para ir para a caminhada porque nós não devíamos estar a correr porque íamos levar muito tempo. Exatamente. E nós fomos as últimas, sim senhora, com todo o orgulho, mas acabámos. Está registado. E eu quando cheguei ao fim pensei, incrível, consegui, mas vi o tempo todo em luta. E eu às vezes penso, mas porquê? Uma pessoa não pode só usufruir daquele momento. Eu tinha uma amiga minha que eu adoro que me diz, diverte-te. Estás a ver? Porque o teu cérebro está sempre a pensar nisto. Uma coisa horrível quando
efetivamente não há outra forma de passares por qualquer experiência na vida sem ser falhando. Sim. Não cresces de outra maneira. Eu ia dizer, está há bocado, para mim ainda é mais difícil porque é isso que eu depois fomento e defendo naquilo que é a minha área de profissão. Exato. Sim, eu chego muitas vezes ao treino do Tiago e pronto, agora vou dizer a mim mesma aquilo que digo aos meus miúdos, não é? Bora lá, tu és capaz, porque a minha vontade é, não, eu não sou capaz e eu não vou, eu não faço, eu não... E eu fomento exatamente o contrário, então isto ainda tem um impacto maior, porque como é que eu sou capaz de fazer isto a um grupo, não é? E a responsabilidade que é fazer isto a um grupo de miúdos, e depois não consigo trazer para mim. Eu há bocado ia dizer em relação à falha, que foi uma das palavras que a Marisa não proibiu, mas que nós acordámos que sairia do vocabulário, porque tudo para mim era falhar. Eu ir a um treino e não conseguir fazer as 10 flexões seguidas. Ele pede 10 e eu idealizo 10 seguidas naquele ritmo. E como a meio eu já não consigo, eu falhei. Se eu fosse para um treino em que eu sentisse que já não estivesse capaz, eu já ia falhar. Então como já ia falhar, então eu falhava ao treino. Eu não vou porque eu não estou doente. Sim, eu tive que fazer um processo de... E aí eu acho que o Tiago tem o mérito dele enquanto PT, porque acho que eles também têm uma imagem que nós às vezes, quem não é da área, colocamos e fazemos, que são exigentes e não tem que se cumprir, há objetivos e nós temos sempre que estar bem, e ele teve um papel muito importante porque trouxe esta ideia de que um treino é um treino, leve ele meia hora ou uma hora, faças tu 5 repetições ou 15, não deixa de ser treino, não te sentes tão bem, certo, então vamos treinar de outra maneira, e então eu tive que me habituar a ter treinos em que não transpirava, por exemplo. Entre aspas, não é? Não saía, que eu achava que tinha saído suada, sim. Aquilo é que era a marca, e isto do falhar tem muito deste lado, de assumires que efetivamente tu vais falhar. Eu não sou capaz de verbalizar de uma forma leviana, porque ainda é algo que eu tenho que pensar de uma forma consciente. Não é questão de estar a falhar, é eu ir fazer algo com um objetivo diferente ou com uma perspectiva diferente ou com uma disposição diferente. Agora na transição, quando acabei e fiz a quimio, o rádio e tudo, e voltei aos treinos de uma forma mais consistente, o meu corpo estava parado e completamente intoxicado. Sim. E então regressar com a minha querida Inês foi mobilidade, flexibilidade. E eu aquilo ao início tem todo sentido, mas depois, a partir de determinada altura, eu acho que às vezes isto se manifesta, pelo menos em mim, através da exigência também. Sim. E agora estou aqui a fazer isto e já estou aqui a fazer isto há um cheio de tempo, não sinto que me tenha rendido nada. E lembro-me que era o que estava-te a dizer há bocado, eu normalmente nos treinos sou focada e não reclamo. Sim. Mas lembro que chegava ao fim e a Inês dizia, então, não sei o que, foi ótimo. Super frustrada. Sim. Porque eu sinto que parece que o meu corpo não evolui. E eu começava a sentir em mim essa manifestação dessa exigência. Já tiveste o teu tempo. Agora dá para reagir um bocadinho, sabes? Mas tens que fazer esse exercício. Porque senão é falhanço. Sim, eu agora já tento não lhe dar a palavra falha. Eu aboli. Sinto-me frustrada porque não está a corresponder àquilo que eu estava a pensar. Agora eu percebo que há determinadas coisas houve várias coisas que eu aprendi neste processo, que é, efetivamente, o corpo tem o tempo dele e não o teu. Sim. Não é? E mesmo assim ele é uma máquina incrível, que aguenta e adapta-se a tudo o que é necessário, são agressões químicas muito violentas, e depois vê-lo a progredir, neste momento já o vejo a progredir de uma forma completamente diferente, e aprendi a fazer isso, a acolhê-lo no sentido, ok, passaste por uma fase gigante. Sim. E é aqui que eu te digo que vem a intenção, que é, eu tenho a intenção que isto aconteça, eu estou a tentar acolher-me e tratar-me da mesma forma que eu faria se fosses tu, e então eu tento mudar a narrativa interna. Fogo, estou frustrada, não é? Eu percebo que passaste por uma cena incrível e dolorosíssima e difícil, por isso eu vou-te dar o tempo que tu precisas para chegar lá. Mas ao início eu não sentia isso, sentia efetivamente a frustração de não estar a conseguir. Eu hoje em dia eu tenho que fazer este exercício de, já sou capaz de fazer de uma forma mais inconsciente, mas ainda é um processo, de olhar e não procurar a falha. Eu não consigo ainda, numa forma mais romântica, de falar diretamente com ele. Sabes aquela ideia do eu compreendo-te, ainda não consigo falar desta forma, mas olhar e perceber que a minha primeira reação vai ser encontrar a falha e recuar imediatamente. Tu vais para fazer, isto às vezes acontece, vais fazer qualquer coisa e ou vais zangado ou vais e... Não é preciso isto tudo. E consegues, antes de reagir, recuar. E eu já consigo fazer isto aos pais. Não é essa conversa, não é... Eu não sei se há uma forma, não é, de conversa. Eu colo, às vezes, determinadas frases. Que é aí que eu acho que entra o poder da intenção. Eu, quando estou a trabalhar essas fases mais ativamente, faço isso mesmo de uma forma prática. Sim. É o chamado fake it until you make it, não é? Sim. Naquela fase, tu não estás a sentir ainda, tu sabes que queres alcançar. O que eu faço é escrevo algumas frases, ponho num sítio onde eu tenho que ler todos os dias. E faço mesmo pela repetição. Sim. Agora eu começo a sentir essa evolução. É na falha que tu cresces.
É como na mesma história, eu acho que o cancro é uma analogia gigantesca da vida, de uma forma geral. Não há forma de tu viveres ou de cresceres sem ser através do sofrimento. Sim. E isso acontece com tudo, não é só na doença. É uma forma de evoluires e de cresceres e depois poderes colocar noutras fases da tua vida as coisas positivas. Sim. Antigamente parecia que nós só partilhávamos em família, eu com as minhas irmãs, ou até com algumas das minhas amigas, as fases mais difíceis, que era toda a gente se unia, se juntava para resolver quem tivesse um problema. E apesar de convivermos e de partilharmos muitos momentos positivos, não o fazíamos de uma forma consciente. Então Sim. agora passámos a fazê-lo. Celebrar efetivamente as vitórias que a outra pessoa conseguiu ou que tu própria consegues. Eu não sei se era a Marisa que dizia, e se foge um bocadinho aqui ao tema, mas esta ideia de que é mais fácil partilhar e empatizar na dor do que no sucesso, na, Agora vais na agarrar em conquista. um tema gigantesco. Não vamos fugir ao... Isso é efetivamente real e eu não sei se as pessoas que nos estão a ouvir concordam, mas é mais fácil teres contigo quem partilha a dor, o sofrimento ao momento de angústia, seja qual motivo for, porque há pessoas que se aproximam para te ajudar, há pessoas que se aproximam porque têm curiosidade, há pessoas que se aproximam pelos piores motivos, do que teres alguém que genuinamente consiga celebrar uma alegria, uma vitória ou uma conquista tua de forma genuína. Sim, Isso é real. É verdade. Podemos pôr, se quiser escrever, pode escrever aí como tópico para nós falarmos, mas é verdade. Este é profundamente real. Mas também acho que isso acaba por ser uma coisa aqui um bocadinho enraizada. Não sei se tem a ver com as nossas experiências, mas a ideia que eu tenho é que as conquistas não são algo que... Porque nós temos medo de nos expor. Tínhamos. Também, sim. Só no tempo verbal certo. Sim. Tínhamos. Sim. Porque tínhamos medo de nos expor. Agora já não, agora já não é hipótese. Tínhamos medo de nos expor, sim. Eu durante muito tempo tinha muita necessidade de validação externa e parecia que determinadas decisões que eu tomava na minha vida, eu tomava quando sentia que o grupo aceitava. E isso fazia com que eu vivesse desconectada de mim, não é? Portanto, eu acredito que a doença não acontece por acaso e eu acredito muito na parte emocional da doença. Por isso, às vezes eu costumo dizer que a vida me preparou para isto que aconteceu. Porque havia tanto coisas que eu tinha para trabalhar, como coisas que eu vivi que fizeram com que eu chegasse aqui de uma forma diferente do que eu iria acolher a doença se não tivesse passado por elas. E também acho que aconteceu da forma perfeita, que é, aconteceu na minha vida na altura certa, na altura que eu já tinha ferramentas para gerir e lidar com ela e que tivesse um impacto menos negativo na minha vida. Sim. Por isso eu acho que eu acredito muito nesta parte mais espiritual, que a vida tem o seu caminho mais perfeito. Ainda tenho... Não me deixa de fazer sentido, engraçado, mas não consigo, não sei se por ceticismo, se por ser algo assim mais desconhecido e então... ou que se controla menos, não sei, não consigo tomar uma posição, não deixo de ouvir algumas coisas, não deixo de estar perto sobre algumas teorias e algumas coisas que vou ouvindo e que vou pensando dentro dessa área, mas ainda não tenho assumidamente uma posição em que eu digo eu acredito plenamente nisto ou não acredito nada nisto. Ando aqui ainda numa zona de... Se é que algum dia vou chegar a acreditar mais ou menos, não é? Tu agora disseste uma coisa que me fez pensar em relação à validação e que eu acho que também tem a ver com isto, do valor que nós acabamos por nos dar a nós próprias. No meu caso, e agora eu vou assumir essa responsabilidade, porque eu já disse sempre que falei sobre isto, seja em publicações, seja com a Marisa, em outros caminhos, eu tenho plena consciência que isto foi-me incutido e a determinada altura eu peguei nisto e levei comigo, portanto foi intencional, eu acreditei que isto era assim, porque há pessoas que acabam depois por fazer outros caminhos e evoluir nesta parte mais do autoconhecimento e de self-love. Self-care, pronto, aí fica em inglês, isto é super internacional. E amor próprio. Bolas, que não saía, está cá a mães agora a dar voltas na tumba. Amor próprio. E que se aperceberam e que conseguiram agarrar. E em relação à validação, eu sentia que não precisava da validação dos outros, mas apesar disso, ou pelo menos era isso que eu dizia a mim própria, hoje olhando para trás eu consigo ver que reagi e fui agindo sempre em função daquilo, ou para não magoar, ou porque vai ficar mal, não no sentido de ficar mal aos outros,
mas vai ficar mal para aquela pessoa, ou se calhar é uma opinião muito diferente, é melhor não a ter. E isto leva-me sempre a uma coisa que a minha mãe disse a vida toda, que era quando alguém, ou no trabalho, dizia bom trabalho, ou fez bem, e ela tinha sempre a mesma resposta. Isso eu sei porque eu sei o valor que eu tenho. Eu não preciso que ninguém me diga se foi bom ou mal, porque eu sei o valor que eu tenho. E eu, lá está, vivi com isto, mas nunca fui capaz, e ainda hoje, isto é uma coisa que ainda tenho que trabalhar hoje. Às vezes as pessoas já li de outra maneira, mas às vezes as pessoas dizem: olha, bom trabalho, ou gostei de ler isto, ou gostei de ver aquilo. E eu ainda tenho dificuldade em reconhecer em mim esse valor. Eu percebo perfeitamente. Ainda há pouco tempo eu falava disto com a Cristina Pereirinha. Eu fiz uma publicação no meu Instagram sobre o fazer 2 anos de diagnóstico. Sim. Às vezes eu sinto-me, eu agradeço o fundo de coração, tudo o que lá está, mas eu sinto-me assoberbada, porque eu estou a partilhar aquilo que eu estou a sentir e às vezes a onda de amor é tão grande e eu não estou habituada a acolher isso. Como é que tu lidas, não é, com isso? Às vezes é muito grande para acolher dentro, sabes? Eu não sei se tu sentias isso, mas eu sentia que só havia 2 caminhos. Ou não correspondia e era arrogante, ou correspondia e estava a ser... não é condescendente, mas a... Sinto-me na obrigação de responder a toda a gente. Sim. Porque eu acho que se a pessoa perdeu aquele tempo, Investiu. eu Perdeu tenho não, que mas investiu. investiu aquele tempo. E não é no intuito de agradar, é mesmo no intuito de agradecer. Mas às vezes ainda para mim é difícil de me ver da forma como algumas pessoas me veem. Principalmente porque eu não me tenho com qualquer tipo de pretensão de ser inspiracional para ninguém. Às vezes aquilo que eu faço é eu partilho efetivamente aquilo que eu estou a sentir ou que para mim teve validade. E fico feliz que isso ressoe nas outras pessoas. Surja como inspiração. Sim. Mas tu não achas que isso também tem a ver com o facto de nós termos medo de assumir esse papel? Mais uma vez que eu também não tenho essa pretensão. Mas às vezes penso nisso, até que ponto é que isto não tem a ver com o medo que nós temos e que de alguma forma fomos mantendo de assumir esse papel, porque depois olho para outras tantas pessoas que fizeram esse caminho e que hoje se calhar para mim inspiram, muito provavelmente para outros não inspiram porque não é por ali, mas elas cá também não tinham essa pretensão. Eu percebo isso, porque eu percebo que também há pessoas que me inspiram e em que eu vou ler todos os dias ou que eu procuro. A não ser que tenham a mesma formação, que há pessoas que fizeram a formação sim. para depois serem mentoras e pronto. Mas... Agora eu vejo isto como um caminho partilhado. Eu sinto que o poder do grupo é uma coisa gigantesca. Na minha opinião, o poder da comunidade é efetivamente aquilo que nos salva a todos. Sim. E eu acredito mesmo nisto. Se calhar foi uma coisa que me ficou dos escuteiros. As boas ações entrelaçadas, ou seja, aquilo que eu faço por ti, que tu tenhas capacidade de fazer por outro, e o outro, e o outro, a outros. Eu acredito mesmo no poder dessa energia. Eu acredito que se aquilo que resultou comigo, porque alguém me ensinou, se eu puder partilhar, isso vai ter impacto na vida de outra pessoa. Eu acho que isso é incrível. Sim. Mas eu não o faço no objetivo de recolher. E às vezes quando aquilo vê com aquela carga toda, eu fico até emocionada, porque é muito amor. Mas às vezes eu não sei reagir. Eu tenho de ser educada, agradecer, acolher. Eu agradeço sempre imenso pelo carinho, mas às vezes eu não consigo reconhecer-me ali. Não consigo ver esse impacto todo. Eu recebo muitas mensagens de muitas pessoas à parte, e eu depois o que eu tento é trocar ideia com a pessoa, tipo, desmontar aquela parte do é muito inspiracional só para lá em cima. Sou uma pessoa igual a si e podemos falar sobre este assunto. Sim, até porque tu vai trazer a ti também a partir da coisa. Aprendizagem. Exato. Eu acho que sim, eu acredito mesmo no poder da comunidade. Acredito mesmo, acho que é... Sim, eu estou a ouvir e estou a pensar que isso não invalida, obviamente, que sejas essa inspiração para aquela pessoa. Eu percebo. Da mesma maneira que se calhar, exato, e que outras pessoas que para nós são inspirações e que provavelmente elas não tiveram, ou mesmo um impacto, já me chegou a acontecer de partilharem comigo, tiveste este impacto. Penso, mas uma coisa tão banal, como é que isto teve este impacto? Exato. Mas teve naquela pessoa, o que não deixa de... Sim, eu lembro-me quando partilhei o texto da menopausa precoce, eu comecei a receber mensagens privadas de pessoas que eu não conhecia mesmo, porque algumas daquelas pessoas que muitas vezes comentam algumas coisas são pessoas que eu conheço. Sim. Que às vezes ficam surpreendidas com algumas coisas que eu agora exponho, porque não estavam habituadas, a maior parte das pessoas não sabia que eu escrevia alguma coisa, e eu percebo essa parte. Mas eu fiquei mesmo emocionada quando começaram a falar comigo sobre a menopausa, né? Que é um assunto que se fala muito pouco, principalmente na associação à doença ou no impacto que tem em mulheres tão jovens. E eu fiquei feliz por a decisão que eu tomei, tão difícil que foi de remover os ovários, ter aquele impacto de outra pessoa olhar e perceber, afinal existe uma hipótese, afinal existe uma resposta.
Como é óbvio que é tudo dentro de um contexto médico, com acompanhamento médico, sim. com um monte de salvaguardas. E não quero de todo romantizar a ideia de que a menopausa é uma coisa fácil, que não é. Mas teve muito impacto para mim e eu fiquei muito feliz que aquela pessoa se reconhecesse naquilo que eu estava a dizer, porque para mim foi difícil. Foi difícil ter que acolher os sintomas, tipo, não perceber nada do que estava a sentir. Sim. E ter que tomar uma decisão no meio daquela emocionalidade toda. Eu que sou muito pragmática, viver naquela emocionalidade aquele tempo todo foi difícil, mas eu fiquei feliz. E eu acho que esse é, para mim, é o real intuito de muitas das coisas que eu exponho, que é não só também a minha parte, que é eu também aprendi imenso e tenho conhecimento de outras pessoas a fazer tratamentos noutros sítios que têm outras respostas que eu não tive e que podemos conhecer coisas novas, como aquilo que eu passei que possa servir também para pessoas aprender, que eu acho que era o que estávamos a falar de muito importante haver literacia sobre o corpo, sobre o poder da comunidade. Para mim, eu vou repetir uma outra vez, é gigante, porque ajuda mesmo. Mas se pensares nesta frase e em relação àquilo que tu estás a dizer, isso importa nós então lembrarmos com mais frequência esta frase, porque efetivamente aquilo que eu sou tem muita força. Os outros se calhar veem às vezes ou nos momentos em diferentes momentos em questão eu vou ter mais força em determinados momentos da vida deles e vice-versa, e eu se calhar não me apercebo tanto disso, mas aquilo que eu sou tem muita força e terá muita força para os outros em alguns momentos e para mim terá muita força no caminho e na decisão que eu tomo. Sim, eu acho que para fecharmos a frase também sinto como uma prova do universo que tu podes regressar a ti em qualquer altura. Tu tens esta capacidade, tu podes reconstruir sempre que quiseres e vais regressar a ti sempre. Por isso, aquilo que eu sou tem muita força. Exatamente. Partilhem connosco, não é? Nas redes sociais, no nosso Instagram. Estejam à vontade para falar connosco. Lancem-nos temas. E questões que possam surgir, coisas que possam eventualmente concordar ou não concordar e quem sabe poderão ser convidados. Exato, convidados para poder falar. Obrigada. E depois, então, digam-nos no Instagram se isto pode ou não pode ser terapia. Obrigada. Boa.